E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Epifânio Galan, canal Epifanias, e estamos seguindo aqui então com o nosso curso de ótica. Estamos na aula 1, né, a introdução à ótica geométrica. Essa aula foi dividida em 4 partes, são 4 aí pequenas videoaulas, todas elas baseadas, como praticamente ocorre em todo o canal, né, na resolução de problemas. E aqui chegamos agora na última parte. E para quem estava sentindo aí falta, né, quem estava com saudade aí já de um pouco de cálculo e um pouco de matemática, a hora é agora. Chegamos, vamos lá para contaiada aí, digamos assim, né? Não são contas muito complexas, mas já dá para se divertir um pouco mais aí, né? Quem curte aí pelo menos, acho que vai poder aproveitar um pouco mais aí, tá? Lembro para vocês aí que a gente está seguindo esse livro, né, que é Os Fundamentos da Física, um livro lá da Editora Moderna, né, um classicaço aí do ensino médio. Então, a gente está lá no volume 2, parte 2, né, dessa versão aí que estamos usando. Para você que está acompanhando aí o canal e não é meu aluno, né, não necessariamente você precisa ter esse livro, né, todos os exercícios são projetados aí na tela. Então a gente está lá na página 256, e agora nós vamos resolver toda aquela sequência lá que vai dos exercícios 216 até o 225, né? Todos eles da seção exercícios propostos. Vamos lá? P216. Um muro de 2 metros de altura produz uma sombra de 60 centímetros. No mesmo instante, um prédio produz uma sombra de 15 metros. Determine a altura do prédio. Minha sugestão para resolver esse tipo de exercício é muito objetiva. Faz um desenho. Desenha o prédio, desenha o muro e desenha os raios solares. Tá? É muito importante você aprender a desenhar os raios solares da maneira certa. Qual é a maneira certa, Epifa? Esses raios solares, eles chegam aqui à Terra todos paralelos entre si. Por quê? O Sol está muito distante da Terra. Né? Quem assistiu aí as partes 1, 2 e 3 dessa aula 1, espero que vocês tenham assistido, né? Seria muito importante que vocês tivessem feito isso. Quem não fez, faça, certo? Assistam essas videoaulas iniciais, que é muito importante para formar a base da ótica de maneira geral. O Sol ele está aqui uma distância média de 150 milhões de quilômetros da gente, né? 150 milhões de quilômetros da Terra. Então está muito distante. De tal maneira que todos os raios que provêm dele chegam paralelos a gente. Tá? Então, essa linha aqui, ó, que é a linha que vai dar origem aqui à sombra, definitivamente, é paralela a essa, né? É o raio solar, digamos, que tangencia aqui o cantinho do prédio e o cantinho aqui do muro. Tá? Então, como isso aqui é paralelo a isso, e a gente vai considerar que o prédio é paralelo ao muro, né, que ambos são, por exemplo, verticais, então já garante que esse ângulo aqui é igual a esse, e que esse ângulo aqui, por exemplo, o ângulo reto, é igual a esse. Então, você tem esse triângulozinho semelhante a esse triângulo aqui. E aí, naturalmente, para resolver esse tipo de problema, a gente vai usar a semelhança de triângulos. Então, é muito importante que você não simplesmente decore e saia aplicando semelhança de triângulos sem pensar no que está acontecendo. É claro que se você fizer isso e não se precipitar, você vai acabar acertando o exercício. Então, para efeitos puramente de vestibular, muitas vezes dá certo, principalmente se você fizer muitos exercícios. Né? Mas a meta não é só essa, né? A meta é entender o que está por trás. Então, por que eu posso usar a semelhança de triângulos? Né? Porque os raios vêm do Sol, que está muito distante da gente. Então, esses raios vêm paralelos, uma vez que eles propagam em linha reta, né? Isso já é certeza, eles vêm paralelos. Daí, essa reta, então, é paralela a essa. Nós vamos considerar que este prédio é paralelo ao muro, e aí, então, esses dois triângulos, né? Esse grandão aqui e esse pequenininho, são semelhantes. Aí, maravilha. Entendeu isso? Gente, coisa de entender em 1 minuto, né? Mas faz uma diferença grande aí para a física do ensino médio. Né? Faz uma diferença grande para você depois poder sair da escola com esses conceitos um pouco mais claros na cabeça, beleza? Uma vez feito isso, vamos colocar aqui os valores. A altura do muro é 2 metros. Aí aqui, ó, a base, a sombra, né? A base aqui é de 60 centímetros. A sombra, que eu chamei de S maiúsculo, formada lá do prédio, é de 15 metros. E a altura do prédio, chamei de Hzão, tá? Então, fazendo semelhança, ó, Hzão sobre São é igual a Hzinho sobre Sinho. Você pode fazer essa semelhança de outros jeitos, se você quiser, né? Hzão sobre Hzinho, São sobre Sinho. Aí você que vai brincar aí com o jeito de escrever, tá? Uma questão de treinar mesmo, tá? Minha sugestão,
de sempre. Já sugeri isso nos outros vídeos, vou continuar sugerindo. Escrevam a primeira passagem com as unidades, tá? Chegou aqui, ó. Epifa, preciso ou não preciso transformar? Eu te pergunto de volta. E aí, tem alguma coisa que você consegue cortar aqui? Você consegue cortar esse metro com esse metro? Não. Por quê? Porque eles se multiplicam. Você consegue cortar esse metro com um centímetro? Não, né? São unidades diferentes. Então, tem que transformar. Epifa, transformo tudo? Não. Pode transformar, por exemplo, só esses 60 centímetros para metro, para poder cortar esse metro com esse. Pode transformar, por exemplo, só esse 2 metros para centímetro, para poder cortar esse centímetro que vai ficar aqui com esse, e assim sucessivamente. O que eu fiz aqui? Transformei só esses 2 metros para centímetros, tá? Daí eu vou cortar esse centímetro com esse e vou aproveitar e cortar um zero também, tá? Aí ficou assim, ó, 20 sobre 6 e um 15 lá do outro lado, tá? 20 vezes 15 metros, né, jogando esse 15 metros que está aqui multiplicando para lá, dividido por 6, tá? Repara que eu deixei o metro lá, ó, só para lembrar que a unidade final do H vai dar em metro. Agora é só fazer esse cálculo, né, gente? 50 metros é a resposta do exercício P216. Então, exercício de solução matemática bem simples, mas que vale bem a pena a gente discutir esses detalhezinhos aí de unidade, esse princípio físico que está por trás da semelhança de triângulos, vale bem a pena para vocês não acabarem perdendo uma questão dessa aí num vestibular aí que vocês forem fazer. Beleza? Bora para o próximo? P217. Então, bem parecido esse com o anterior, só que agora ele já deu a figura, né? A questão da PUC São Paulo. Vamos lá. A um aluno foi dada a tarefa de medir a altura do prédio da escola que frequentava. O aluno, então, pensou em utilizar seus conhecimentos de ótica geométrica e mediu, em determinada hora da manhã, o comprimento das sombras do prédio e a dele próprio projetadas na calçada, L e A, respectivamente, ó, aqui na figura. L, sombra do prédio, né, da escola, e a sombra dele. Finalmente chegou à conclusão de que a altura do prédio da escola era de cerca de 22,1 metro. Então, aqui é a altura do prédio da escola. As medidas por ele obtidas para as sombras foram L, 10,4 e A, 0,8. Qual é a altura do aluno? A PUC, na minha opinião, perdeu uma excelente oportunidade, já que era uma questão dissertativa, né, de colocar um A e B, né? Qual a altura do aluno? Ótimo, legal. Podemos perguntar isso para o cara aplicar uma semelhança de triângulos. Mas podia ter perguntado ou pedido para o cara explicar qual princípio físico ele está usando para chegar nesse cálculo da altura do aluno. Então, você vai usar uma semelhança de triângulos? Vai. H, L, Hzinho, A. Usou, tá? Nesse caso, eu nem escrevi as unidades, porque já está tudo em metro, né, gente? Então, não há a menor dúvida de que o Hzinho vai sair em metro, então não tem nem discussão. Fiz os cálculos e encontrei 1,70 m. Mas por que eu posso usar a semelhança de triângulos? Né? Porque, na minha humilde opinião, perdeu essa oportunidade. Podia ter pedido para os alunos desenharem, né? Para os candidatos desenharem. Ó. O cara ia ter que desenhar um raio aqui e um outro raio aqui. Ele ia ter que desenhar paralelo. Né? Se ele não desenhasse esse raio paralelo a esse, já demonstraria que ele não domina completamente a ideia física que está por trás, então seria uma oportunidade bem interessante. De qualquer maneira, é uma questãozinha aí que vale a pena a gente fazer também, para vocês verem mais uma aplicação. Tranquila essa? Bora para a próxima? P218. Uma fonte puntiforme ilumina um disco metálico de raio 10 centímetros. A fonte e o centro do disco pertencem a uma reta perpendicular a um anteparo. Sabendo que a distância da fonte ao disco é de 20 centímetros e do disco ao anteparo é de 50 centímetros, determine o raio da sombra do disco projetada no anteparo. Tá? Então, é uma questão que, se a gente não desenha, a gente tem grandes dificuldades em entender. Eu, pelo menos, me lembro que eu já era professor, né, muitos anos atrás, trabalhando lá no ETIP, lá com material, saudade aí da galera, um abraço aí para o pessoal da ETIP aí, se tiver alguém assistindo o vídeo aí, tanto ETIP quanto ETIP Master, pô, baita saudade da galera, da molecada de lá também. Então, eu lembro que estava dando aula lá, material do universitário, né, antigo cursinho universitário, e tinha questões desse tipo aí, e eu me lembro que até eu mesmo, dando aula, tinha dificuldade, gastava tempo em casa lá para conseguir elaborar, e aí cheguei à conclusão que
tinha que fazer, de qualquer maneira, a figura. Não tinha jeito. Né? Tentar fazer sem a figura dava muito trabalho, assim, ficava gastando muito tempo. E aí, quando você fazia a figura, clareava um pouco as ideias, né? Então, minha sugestão continua sendo a mesma. Ó, tem aqui a fonte, tá? A fonte pontiforme, né? Um pontinho, uma fonte pontual, tá? E aí ela vai iluminar um disco. Aqui está o disco, tá? Lá embaixo, a gente vai ter a sombra do disco. Então, algo parecido com isso. Ó. Primeiro, você tem aí 20 centímetros, né, de distância da fonte até o disco. E aí, lá embaixo, né, um raio de 10 centímetros também, tá? E lá embaixo tem a sombra. Então, algo parecido com isso, né, gente? Você pega o raio que tangencia aqui o disco, né? Ó, o outro raio que tangencia o outro lado, e aí forma a sombra aqui, tá? Esses raios daqui do meio não passam, né? E os raios que estão ali, claro, eles iluminam, então eles não interessam para a gente, a sombra está exatamente ali. É dado aqui que a distância do disco até o anteparo, né, até a região onde vai ser projetada a sombra, é de 50 centímetros, então esses são todos os dados, e aí, claro, escrevi aqui que a imagem está fora de escala, seria complicado desenhar em escala aqui na tela, mas enfim, dá para a gente entender o que está acontecendo pelo menos. E agora a gente tem que buscar uma semelhança de triângulos aí, tá? E aí esse tipo de exercício é bem perigoso, né? O que eu sempre vejo as pessoas fazerem? O cara escreve assim, ó, 20 para 10, 50 para esse raio aqui. E aí errou, né? Porque 50 não é distância, né, de triângulo nenhum. Tá? Semelhança de triângulos. Então, a gente tem que achar medidas de triângulos. Então, 20 é a altura desse triângulo. E 10 é a base dele. 50 não é a altura de triângulo nenhum, né? Então, eu tenho que semelhar este triângulo pequenininho a este triângulo aqui, grandão, né? Ó, esse todo aqui, ó, beleza? Que é o triângulo que tem essa base aqui. Tá? Uma vez entendido isso, a gente pode partir para a solução. Ó. O triângulo grandão tem altura Dzinho mais Dzão, tá? E tem base R. E o triângulo pequenininho tem altura Dzinho e base R. Tá? Daqui, só substituir os valores. Então, olha, ó, 70 R1, 20, 10. Faz os cálculos bonitinhos. 35 centímetros é a base, né, do triângulo grandão, que é a base da sombra, né? Que foi o que ele perguntou, ó. Raio da sombra do disco projetada no anteparo. Então, esse aqui já não é tão bobinho, né, digamos. Uma figura aí já não é tão fácil de fazer, mas é um exercício clássico, né? Já apareceu aí em algumas oportunidades, tá? Vale a pena entender, fazer com calma no caderno, buscar mesmo a compreensão de fato do exercício para se livrar, né, de mais um problema aí quando ele aparecer em alguma prova aí para vocês. Beleza? Bora para o próximo, então? 219. Uma pessoa se encontra a 10 metros de uma câmara escura. Sua imagem projetada na parede posterior da câmara tem comprimento de 20 centímetros. Se a pessoa se aproximar 2 metros da câmara, qual será a variação percentual no tamanho da sua imagem? Bom, comecinho da aula, eu falei para vocês, pessoal que estava sentindo saudade aí da matemática, ia matar nessa aula. Até agora vocês devem ter percebido que não matou saudade nenhuma, né? Só semelhancinha de triângulos, né? Não deu para matar a saudade. Bora lá. Câmera escura, né? Ó, O, que é o objeto, I, que é a imagem, P, que é a posição do objeto até a câmera, P', que é a posição da imagem até o furinho, né? Na verdade, é a profundidade da própria câmera, tá? Daí a gente sabe por semelhança de triângulos que O por I é P sobre P'. Poderia também ser O por P, é I por P', tá? Mas eu escrevi assim desde lá da teoria. Mas tanto faz, né? São jeitos de escrever a semelhança de triângulos, beleza? Bom, vamos pegar os dados e vamos começar a brincar. Então, o que eu tenho inicialmente? Tenho que o objeto, cujo tamanho eu desconheço, está a 10 metros da câmera, tá? E aí sei que a imagem tem comprimento de 20 centímetros. Vamos substituir, então. E aí temos um pequeno problema. 20 centímetros aqui, 10 metros aqui. Como esses caras vão se multiplicar, eu não gostaria de deixar centímetro e metro, tá? Então, vou transformar aqui para metro. E não tenho nem o valor de O, nem o valor de P'. Agora, notem bem, O e P' são fixos. A pessoa não vai mudar de tamanho quando ela se aproximar da câmera, né? Ela vai continuar tendo o mesmo tamanho. E o P' é a profundidade da câmera.
que também não vai ser alterado. Tá? Então, O e P' são fixos. Então, eu vou escrever assim, ó, O' é igual a 0,2 vezes 10, que é 2, daí metro vezes metro, 2 metros quadrados. Agora, a pessoa vai se aproximar 2 metros, ela vai caminhar 2 metros. Se aproximando 2 metros, esse P muda. Só que o O se mantém igual. Então, neste triângulo da esquerda, eu mantenho a altura e mudo a base. Obviamente, o triângulo da direita vai ter que ser alterado. Só que no triângulo da direita, eu vou manter o P', que é a profundidade. Claro que a alturazinha dele aqui vai ter que se adaptar. Então, o I vai alterar. Tá? Isso é uma informação extremamente importante. Quando eu escrever de novo, ó, O sobre I é 8 sobre P'. Tá? Agora, O vezes P' é 8 metros vezes I. Qual que é a sacada aqui do exercício? É perceber que O' eu tinha desenvolvido inicialmente e que esse mesmo O' aparece ali. Eu até destaquei de vermelho, tá vendo lá? Substitui, então, o O' por 2 metros quadrados. E agora é fazer conta, né, gente? Isola o I. Então, pega esse 8 metros aqui, né, e joga lá para o outro lado, né? Que, na verdade, sempre lembrem, é dividir os dois lados por 8 metros. Pode cortar o metro com 1 metro quadrado de cima, né, o quadrado de cima com 1 metro de baixo, né, dividir cima e embaixo por metro, e aí acabei de concluir que o I vale 2 metros dividido por 8, ou seja, 2 dividido por 8 dá 0,25 metro, tá? 25 centímetros. Mas a pergunta que ele está fazendo não é qual é o tamanho da imagem agora. Quer dizer, na verdade, observem bem, gente, a pessoa se aproximou da câmera e a imagem aumentou. Ó, legal, faz todo sentido, né? Todo mundo já tirou fotos na vida e sabe que quanto mais próximo você tiver do objeto que você quer fotografar, maior sai a imagem, tá? Coerente. Mas a pergunta é, qual é a variação percentual no tamanho da imagem, tá? Então tem mais um pouquinho de matemática aqui para a gente brincar, ó. 20 centímetros corresponde a 100%, e esses 25 centímetros agora corresponde a X. Você vai lá, faz a regrinha de 3, encontrei 125%. Portanto, a variação percentual foi de 25%, né? A imagem ficou 25% maior do que ela era antes. Legal? Exercício bonitinho esse, né? Tem bastante continha para fazer, umas sacadinhas não muito fáceis. Acho que vale bem a pena aí aprender esse exercício, é um exercício bem importante. Tá bom? Bora para o próximo? P220. Uma câmera escura de orifício fornece a imagem de um prédio representando-a com altura de 5 centímetros. Aumentando 100 metros a distância da câmera ao prédio, a imagem se reduz para 4 centímetros de altura. Determine a distância do prédio à câmera em sua primeira posição. Consegue ver uma semelhança desse exercício com o 219? Então, são técnicas aí de solução relativamente parecidas, tá? O que eu posso fazer nesse exercício? Primeiro, vou aplicar aí, né, a técnicazinha da câmera escura, O sobre I é P sobre P'. O que eu tenho inicialmente? O, que é o tamanho do prédio, eu desconheço, vale O mesmo, tá? Imagem desse prédio, 5 centímetros. P, que é a distância que eu estou dele, também desconheço. E P', que é a profundidade da câmera, também desconheço. O máximo que eu posso fazer é dizer que O vezes P' é igual a P vezes 5. Epifa, por quê? Por que você não parou aqui? Né? Por que você escreveu mais essa passagem? Porque eu sei que O é constante e P' também é constante. O é o tamanho do prédio e P' é a profundidade da câmera. Esses dois caras não se alteram. E se nenhum deles se altera, o produto deles também não se altera. Então, eu escrevi assim, tá? Agora, vamos para a situação do afastamento de 100 metros. O continua igual, a nova imagem passa a ser 4 centímetros, a distância, que era P, agora é P mais 100, e o P' continua sendo P'. Olha o que eu posso fazer agora. O, P' sobre 4, certo? É P mais 100. Então, simplesmente passei esse P' para lá. Maravilha? Agora, vem aquela sacadinha similar ao 219. O', destaquei ali, vale P vezes 5 centímetros, e tem um O' aqui. Substitui. Maravilha? Substituir, o exercício acabou, né? Corto o centímetro, posso dividir 5 por 4, dá 1,25P. Agora, posso passar esse P para o outro lado subtraindo. 1,25P menos P dá 0,25P. E agora, passa o 0,25 dividindo para o outro lado. P igual a 100 metros dividido por 0,25. Só que 100 dividido por 0,25 dá 400 metros, que é a resposta do P, 220.
Beleza? Então, exercício já com uma matemáticazinha aí bonitinha também, para matar a saudade dos cálculos, né? Que a gente estava sentindo falta lá nas partes 1, 2 e 3 dessa nossa aula 1. Bora para o próximo? P221. O observador mantém diante dos olhos uma escala milimetrada a uma distância de 60 centímetros. Uma régua, né, gente? O ângulo visual através do qual o observador abrange 8 andares de um edifício delimita uma extensão de 10 centímetros na régua. Sabendo que cada andar tem uma altura de 3 metros, determina a que distância o observador está do edifício. Essa questão acho que também não é muito fácil enxergar, gente. Eu tentei fazer uma figura aqui para vocês, não sei se ficou legal, mas eu gostaria muito aí que quem estivesse assistindo esse vídeo me desse um feedback aí, né? Comentasse aí o que achou, se as figuras ficaram legais, se ajudaram, enfim, se a sequência que eu proponho aí de solução ajuda vocês a entender. De fato, não é por nada não, é para saber mesmo como é que eu dou sequência, se eu consigo explicar de um jeito que vocês estão entendendo, tá? Para eu pensar nas próximas aulas aí que eu vou programar, tá bom? Então, é um pedido meu mesmo aí para vocês fazerem esses comentários aí no vídeo e deixa o joinha aí também, né, gente? E quem por algum motivo não tiver conseguindo entender, não tiver gostando, quiser fazer alguma sugestão, por favor, faça também que é bem-vindo, tá? Então aqui, ó, tá acontecendo isso, ó, a régua tá a 60 centímetros do olho, e aí você tem aqui, ó, um ângulo, né, visual, tá? Que tá ocupando 10 centímetros ali da régua, né? E aí tá vendo o prédio lá, obviamente está fora de escala, né? E aí ele tem 8 andares de 3 metros cada, então eu estou vendo ali 24 metros. Tá na cara o que a gente vai usar, né? Se você consegue fazer essa figura, a gente vai usar simplesmente aí, novamente, uma semelhança de triângulos, tá? E aí, de novo, temos que tomar bastante cuidado. Um triângulo tá bem claro aqui, né? Ó, 60 centímetros aqui de altura, 10 centímetros de base, né? Esse carinha aqui. O outro triângulo é esse grandão aqui, né? Ó, certo? A base é a altura do prédio, 24 metros, e a altura é tudo isso aqui, tá? Então, na altura aqui, ó, vai até o olho. Não posso me desligar disso, tá? Então, marquei ali como D essa distância, beleza? E aí, 60 por 10 é D24, coloquei as unidades, tá? Como aqui eu já vou cortar mesmo centímetro com centímetro, nem coloquei a unidade aqui no 24, que é metro, né? Daí só fazendo conta. 24 vezes 6, 144 metros. Maravilha! Lindão, né, esse 221? E aí, curtiram a figura aí? O que vocês acharam? Deu para entender? Facilita bastante essa figura? Vocês tinham conseguido fazer essa figura? Não tinham conseguido? Me conta aí, escreve aí nos comentários o que vocês acharam. Bora para o próximo? 222, classicaço aí da segunda fase da FUVEST. Um aparelho fotográfico rudimentar é constituído por uma câmera escura com um orifício e uma face e um anteparo de vidro fosco na face oposta. Bacana. Um objeto luminoso em forma de L encontra-se a 2 metros do orifício e sua imagem no anteparo é 5 vezes menor que seu tamanho natural. Esboce a imagem vista pelo observador O indicado na figura. Determine a largura D da câmera. Isso aqui é difícil, viu, gente? Então, ó, pega aqui, por exemplo, 3 pontinhos da letra L. Então, aqui na quininha, um lá no alto e um aqui na ponta direita aqui da letra L, tá? Esse carinha vai passar pelo orifício e vai chegar lá do outro lado. Esse carinha aqui que está na direita vai passar pelo orifício e chegar aqui do outro lado. E esse carinha que está em cima vai passar pelo orifício e vai chegar aqui embaixo. Então, a letra L vai inverter nas duas posições, tá? Então, ela vai inverter da direita para a esquerda e, ao mesmo tempo, de cima para baixo, tá? Então, tentei fazer aqui, deu um trabalho desgraçado para conseguir achar a posição aqui dessas retas aqui. Eu acho que ficou relativamente bom de entender. Claro que esse meu L aqui não parece muito esse L aqui, né? Esse L tem umas sofisticações aqui que eu não consegui fazer ali, mas de novo, né? Acho que deu para entender. Novamente, dando ou não dando, escreve aí nos comentários que me ajuda bastante a entender se vocês conseguiram sacar a minha ideia aí, tá bom? Beleza? Vamos fazer o B? Determina a largura D da câmera. Inverti. Então vamos lá. O sobre I é P sobre P', e aqui tem uma sacadinha bem importante, gente, que eu escrevi assim, ó. Ele fala que a imagem é 5 vezes menor, tá? Então, algumas pessoas
na apresentação da solução, elas poderiam colocar O para o objeto e aí no tamanho da imagem escrever O sobre 5 no tamanho da imagem. Eu optei por fazer o contrário. Eu escrevi que a imagem vale I e que o objeto vale 5I. Dessa forma, acho que facilita um pouquinho a parte matemática, né? O objeto 5 vezes maior que a imagem, né? Se o objeto é 5 vezes maior que a imagem, claro que a imagem é 5 vezes menor que o objeto. Matematicamente me ajuda bastante, ó, porque eu posso cortar esse I aqui, e aí praticamente matei o exercício, né? Porque daí pelinha é simplesmente 2 sobre 5, que é 0,4 metros. E aí matei rapidinho. Certo? O 222, segunda fase da FUVEST. Podemos ir para o próximo? P223. O motorista de um carro olha pelo espelho retrovisor interno e vê o passageiro do banco traseiro. Se o passageiro olhar para o mesmo espelho, verá o motorista. Qual princípio da ótica geométrica podemos utilizar para explicar esse fato? Represente sua resposta por meio de um desenho. Isso aqui não tem muitas delongas, né, gente? O princípio da ótica geométrica é o princípio da reversibilidade dos raios. O desenho que eu encontrei aí para representar esse aí, ó, bem tosquinho, né, ó. Então, se um raio de luz sai daqui do passageiro, bate no espelho e reflete-se para o motorista, então um raio de luz que sai do motorista segue o mesmo trajeto batendo no espelho e chegando até o passageiro. É o princípio da reversibilidade dos raios, tá? Trajeto de A, B até C é o mesmo de C, B até A. Maravilha? Bora para o próximo? P224. Um raio de luz atravessa um bloco de vidro imerso no ar, conforme mostra a figura. Se um raio de luz propagando-se no ar incidisse no bloco de vidro segundo FE, como seria a trajetória desse raio? Dê como resposta uma figura explicativa. Então tem aqui o trajeto AB, BC, CD, DFE. Se for garantido que o começo do trajeto de volta for FE, então todo o resto vai ser exatamente igual. ED, DC, CB, BA. Quem garante isso? O princípio da reversibilidade dos raios. Está aí a figura, certo? Parecido com 223, né? E aí, chegamos finalmente no 225. Um raio de luz emitido pela fonte F1 ilumina o ponto A do anteparo. Desligando a fonte F1 e ligando F2, o raio de luz emitido ilumina o ponto B do mesmo anteparo. Ligando F1 e F2 simultaneamente, os pontos A e B serão iluminados? Em que princípio da ótica geométrica você se baseou para a sua conclusão? Sim, se ligarem as duas fontes simultaneamente, os pontos serão iluminados. Por quê? Por quê? Princípio da independência dos raios luminosos, certo? Então, esses dois raios podem até interagir um pouquinho aqui no meio, né? Quando ligar a fonte F1, por exemplo, se eles forem coloridos, eles podem até gerar uma cor diferente aqui no meio, né? Bonitinha, mas passado esse ponto aqui, eles continuam normalmente, tá? Eles seguem independentes. Beleza? Maravilha! Assim, então, terminamos aqui a parte 4 da nossa aula 1 sobre ótica, né? Nossa aula de princípios da ótica geométrica. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula 1. Quem gostou, deixa um joinha aí nesse vídeo também. Se inscreve no canal e aciona o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Vai ter bastante material de ótica aí para estudar. Tem bastante material aí também de ondulatória, de termodinâmica, de dinâmica, de cinemática, enfim, bastante coisa aí de física geral para você se preparar para os grandes vestibulares aí para o Enem. Compartilha o vídeo, compartilha o canal aí com os amigos. Bons estudos, até a próxima. Beijo para todo mundo, fui.